Você é bem-vindo a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. Lidando com as dívidas. Uma das definições de dívida é viver hoje com base naquilo que você espera ganhar no futuro. Na sociedade de consumo em que vivemos, contrair dívidas tornou-se um estilo de vida. Cada vez crescem mais as dívidas pessoais, as dívidas corporativas e as dívidas governamentais. A Bíblia não nos diz que é pecado tomar dinheiro emprestado, porém ela nos adverte em 26 lugares diferentes os riscos de fazê-lo. Assim é que nessa semana nós compartilharemos juntos algumas questões bíblicas sobre a dívida, alguns conselhos práticos. Se você está livre delas, você é feliz. Então compartilhe essa lição com amigos e familiares, aos quais você poderá ajudar. O ideal de Deus para com seus filhos, se lemos no livro de Deuteronômios, é que se eles fossem fiéis a Deus, receberiam tantas bênçãos que eles não precisariam de pegar emprestado com ninguém, pelo contrário, teriam para emprestar a outros. Mas por que as pessoas entram em dívidas? A lição destaca 3 fatores principais. Primeiro, a ignorância quanto à gestão financeira. Às vezes há um desconhecimento dos próprios princípios bíblicos sobre a administração da vida. Além de haver pouco conhecimento sobre negócios, sobre a administração do dinheiro. Então as pessoas terminam por se endividar numa sociedade de consumo como a nossa. Em segundo lugar, as pessoas se endividam porque elas vivem e gastam além dos seus recursos financeiros. Elas seguem a propaganda que os incentiva a consumir. A propaganda cria necessidades e desejos artificiais. Assim, as pessoas querem morar, dirigir, se vestir, viver de um modo superior aos seus ganhos e com isso se tornam endividadas. O terceiro ponto é que algumas pessoas, infelizmente, se tornam endividadas por algum problema ou infortúnio pessoal. Às vezes são acometidos por uma doença, têm que fazer gastos excessivos. Às vezes a perda do trabalho com o comprometimento da renda familiar. Às vezes são acometidas por algum desastre natural. E outras pessoas foram criadas em extrema pobreza e têm muita dificuldade em sair dela, sem algum outro tipo de recurso. Embora todas essas situações possam ser difíceis de lidar, embora o caminho seja íngreme e árduo, nós podemos, com mudanças de hábitos, vivendo sob a direção de Deus, promover uma mudança de rumo em nossa vida, sermos alcançados pelas suas bênçãos. Quem sabe com o apoio de amigos e conselheiros mais experientes, com uma boa educação financeira, no esforço programado, nós podemos mudar a nossa situação, mudar o nosso estilo de vida, mudar os nossos gastos pessoais e assim estabelecermos uma vida financeira mais saudável. Evitar a dívida é um importante conselho bíblico para que nós exerçamos uma sábia administração de nossa vida, porque a Bíblia diz: aquele que toma emprestado se torna servo daquele que empresta. Mas a grande pergunta-chave é: como sair de uma dívida? A lição apresenta um interessante esboço sugestivo para ajudar-nos no processo de desenvolvimento para sairmos de uma situação de endividamento. Tudo partindo de uma premissa especial e inicial. Nós precisamos primeiro fazer um compromisso de fidelidade com Deus. Buscar a sua guia e a sua orientação. Seguirmos os conselhos da sua palavra. E então trilharmos um caminho seguro para vencermos o nosso endividamento. A lição sugere a seguir que nós tomemos 3 passos. Primeiro, para vencermos as dívidas, o primeiro passo é não assumirmos novas dívidas. Interrompermos os nossos gastos com crédito. Não tomar novos empréstimos, senão ficaremos mais endividados ainda. O segundo passo a darmos é usarmos todo o dinheiro que tivermos para pagar dívidas, não para comprar coisas novas. Se surgir algum dinheirinho extra,
usá-lo para reduzir as nossas dívidas e não para comprar novas coisas. Como uma parte prática, a lição desta semana sugere algo interessante. Que façamos uma lista das nossas dívidas, das maiores até as menores, em ordem decrescente, experimentando então 3 passos com elas. Digamos que tenhamos 6 dívidas, da maior para a menor. Primeiro, começando fazendo um pagamento mínimo de cada uma delas mensalmente, para que elas não se acumulem. Num segundo passo, aumentar o pagamento sobre as dívidas menores, para que elas rapidamente terminem. Ou, quem sabe, eliminando primeiro as dívidas cujo juro é mais alto, porque ela irá crescer mais com o tempo. Daí então, depois de começarmos a liquidar primeiro as dívidas menores, nós, num processo subsequente, aumentamos o pagamento. Por exemplo, se eu paguei primeiro a dívida número 6, depois eu uso esse recurso para pagar a dívida número 5. Quando eu tiver lidado a dívida, que seja a 5ª dívida em valor, eu vou começar a pagar a dívida 4ª em valor. E assim sucessivamente, até que finalmente eu vou ter um montante suficiente em mãos, cada mês, para pagar as dívidas maiores. É um conselho interessante que nós encontramos na lição dessa semana. Ou seja, organizarmos um processo de disciplina financeira de negociação sobre o qual as dívidas permaneçam em controle, se tornem reduzidas, eliminando assim a tensão que está sobre nós e facilitando o seu pagamento. Mas podem surgir algumas perguntas. E se eu fizer um empréstimo, precisar de fazer um empréstimo para pagar os meus estudos? Porque isso vai me ajudar na minha vida profissional e vai me garantir um futuro melhor, com melhor renda. Então eu preciso de pegar dinheiro emprestado para os meus estudos. Bom, se esse é o seu caso, tenha em mente o seguinte. Primeiro, você vai ter que pagar juros no futuro sobre aquilo que você tomar emprestado. Segundo, ao mesmo tempo que você faz um empréstimo para estudos, você deve tentar bolsas de estudos e auxílios outros. Terceiro, você deve trabalhar também durante esse tempo e poupar o máximo possível para pagar os seus estudos. Quarto ponto, você deve fazer cursos que o habilitem apenas a obter emprego. E o quinto ponto, busque ajuda de pais e familiares e amigos, para que você dependa o mínimo possível de empréstimos para os seus estudos. Mas em algum momento pode ser que você precise de empréstimos para os seus estudos, mas faça um planejamento cuidadoso e adequado. No mundo de dificuldades reais como nós vivemos hoje, surge sempre uma pergunta. Mas como é que eu farei para comprar minha casa própria? No caso da casa própria, busque sempre a orientação de pessoas mais experientes, que já trabalhem no ramo de imóveis. Não faça compras precipitadas. E alguns passos você precisa dar. Primeiro, analise com cuidado cada proposta que tiver em mãos. Verifique quais são os juros embutidos na compra, o preço final da casa que você vai comprar ou do apartamento. Veja bem a relação custo-benefício da compra. Outro ponto, a prestação deve ser uma prestação que você possa pagar com os recursos que você dispõe. Senão você vai ficar muito endividado. Mais ainda, é melhor morar numa casa ou num apartamento modesto do que numa casa ou num apartamento luxuoso e ficar endividado. Nós devemos ajudar aqueles que estão em dificuldades. Mas há um outro problema que a Bíblia apresenta, que pode nos colocar em dívidas. Ser fiador de alguém. Provérbios adverte que nós não devemos ser fiadores de outra pessoa, nem mesmo de um amigo, porque isso pode se tornar um laço para a nossa vida. Devemos ajudar os que estão em dificuldades, quem sabe até doando alguma coisa para eles, mas temos que evitar ao máximo de ser fiadores. E mais, se você como um cristão
Pediu alguém para ser seu fiador? Seja fiel cumpridor dos seus compromissos e pague aquilo que você deve. Não deixe o fiador em dificuldades. Outra maneira de entrarmos em dificuldades financeiras que a lição apresenta é entrar em esquemas de enriquecimento rápido, que se tornam armadilhas. Timóteo diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Nesse mundo hoje, algumas pessoas se consideram espertas e elas organizam esquemas financeiros com aparente ganho fácil. Promete uma riqueza rápida, mas esses esquemas só vão enriquecer os idealizadores e não aqueles que entram nos esquemas. Assim, muitas pessoas são prejudicadas financeira e emocionalmente. Às vezes até pedem dinheiro emprestado, aplicam o dinheiro na esperança de enriquecerem rápido. E isso produz a sua ruína financeira. Nós vivemos num mundo repleto de golpes financeiros, envolvendo desde rifas a criptomoedas, falsos negócios financeiros e falsos negócios imobiliários. Nós temos que fugir rapidamente da fantasia do enriquecimento rápido. No mundo consumista, com muita fantasia, não há nenhum problema em trabalhar duro, arduamente, para ter uma vida melhor, dar uma vida melhor à sua família. Porém, temos que ter muito cuidado para não sacrificarmos princípios, para não entrarmos em grandes problemas, tentando enriquecer rapidamente. E Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. E assim a lição oferece dois importantes conselhos finais. O primeiro, da palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas se endividam muitas vezes para satisfazer os seus prazeres que eles desejam alcançar. Mas isso é uma rede que o inimigo coloca diante deles, para que eles permaneçam perpetuamente em dívidas. Deus quer nos libertar das dívidas. Assim temos que ter muito cuidado e vivermos de modo digno, mas de modo sensato, na presença de Deus, seguindo os seus conselhos, as orientações da sua palavra. O segundo conselho que encontramos no final da lição é: temos que ser fiéis a Deus, seguir os seus conselhos, as suas orientações. E assim, sendo dizimistas fiéis, mordomos fiéis, nós estaremos protegidos dos problemas, dos grandes endividamentos dessa vida. Enfim, nós temos uma promessa em Salmos capítulo 50, versos 14 e 15. E a promessa é: oferece a Deus um sacrifício de ações de graças. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que depositando em Deus a nossa confiança, sendo mordomos fiéis, não entrando nas armadilhas desse mundo, com uma vida cristã sábia, devidamente planejada e fiel, nós possamos ser mordomos de Deus e, quando Ele vier, recebermos o cumprimento das suas promessas para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guie para tanto.